E se o verdadeiro monstro não gritasse, mas obedecesse, e se os maiores horrores da história não tivessem sido obra da fúria, mas da submissão, há algo profundamente desconfortável em admitir que o mal não veste sempre a máscara do demônio, mas muitas vezes a farda da normalidade. Que ele não se impõe com violência explícita, mas se insinua com a suavidade da rotina, com a doçura das ordens bem executadas. Que o carrasco pode dormir tranquilo, desde que alguém lhe diga que está fazendo bem. Há algo de inquietante, de quase indecente, nessa revelação. Não são apenas os tiranos que destroem o mundo, mas os que o seguem com zelo, com convicção, com orgulho. Você já se perguntou quem você está pronto para cumprir, mesmo que custe uma alma. Não se trata de uma história sobre monstros isolados, mas sobre espelhos. Porque o mal mais perigoso não ruge, ele sussurra. Ele se apresenta com o timbre da autoridade, com a gramática da moralidade, com o selo da conveniência. E então, o que era impensável torna-se protocolo. O impiedoso vira procedimento. O absurdo se faz rotina. E você, que acreditava ser incapaz de ferir, percebe tarde demais que tudo que fez foi seguir. Não é preciso desejar o mal para produzi-lo. Basta não pensar. Basta obedecer. Quantas vezes, ao longo da vida, você chamou de virtude aquilo que era apenas medo de desobedecer? Nietzsche já advertia: o homem é o animal que ainda não foi fixado. Mas que força sombria essa que se apressa em domesticá-lo? Que mecanismo nos prende à coleira invisível da obediência, fazendo-nos caminhar em círculos ao redor de abismos sem nome? Talvez o verdadeiro abismo não seja algo fora de nós, mas uma decisão que nunca questionamos, uma regra que nunca negamos, uma ordem que cumprimos em silêncio. E enquanto você ouve estas palavras, talvez uma memória esteja se formando. Não uma lembrança real, mas a antecipação de algo que você já fez ou faria, sem hesitar, desde que alguém com a voz certa lhe pedisse. Este vídeo não vai lhe oferecer conforto. Não há absolvição no fundo dessa toca. O que será revelado aqui não é apenas história, mas estrutura. Não apenas atos, mas o sistema nervoso da obediência. Porque o mal banal não é uma exceção, é uma engrenagem. Ele sobrevive em cada justificativa, em cada só cumprir ordens, em cada não era minha responsabilidade. É uma praga que se esconde nos gestos pequenos, nos papéis carimbados, nos silêncios estratégicos. E quem acha que está a salvo por não carregar armas talvez já carregue a pior das munições, a indiferença camuflada de disciplina. Você se lembra do momento exato em que decidiu não questionar mais? Consegue ver o instante em que entregou seu julgamento nas mãos de um outro, um professor, um chefe, uma voz com farda? Não há crime maior do que o de esquecer que se tem escolha. E não há inferno mais gelado do que aquele onde as pessoas fazem o mal acreditando que estão fazendo o bem. Você está preparado para olhar para si não como herói, mas como cúmplice, porque talvez, só talvez, o que torna o mal realmente banal não seja sua frequência, mas o conforto com que o toleramos. Você acredita que escolheria o bem, se estivesse diante do mal, ou será que você apenas escolheria aquilo que lhe foi mandado escolher? A verdade é que os grandes crimes da história raramente foram cometidos por monstros solitários, mas por mãos comuns que apertaram gatilhos, assinaram documentos, fizeram relatórios. Mãos como as suas. E quando essas mãos obedecem, não gritam, não hesitam, só fazem, como se o ato não tivesse origem, como se o agente não existisse, como se a culpa fosse um conceito que se dissolve no ar, assim que o verbo ordem é conjugado. O que acontece com o ser humano quando ele deixa de ser origem? Quando ele se torna apenas canal, condutor, extensão? Um corpo obediente é um corpo que esqueceu de si.
E é nesse esquecimento que mora o germe do mal, que não precisa de intenção, apenas de repetição. A obediência é um tipo de vertigem, uma vertigem que seduz, porque poupa da dúvida, poupa do peso da responsabilidade, poupa da solidão de ter que decidir por si. E nesse alívio, nesse falso descanso, algo profundo se apaga. A consciência se retira, como quem fecha os olhos antes de um impacto. E o que sobra é um sujeito casca, uma alma estéril, que se alimenta de regras e se orgulha de seguir. O orgulho da obediência, esse parasita dourado, transforma o servilismo em virtude. Mas por trás da cortina do dever, o que se move é um abandono de si. O eu se curva e a sombra cresce, porque o mal não precisa nascer da malícia, basta que nasça da ausência. E quantas vezes você, no seu dia, escolheu não ver, não sentir, não questionar, apenas porque era mais fácil seguir? Hannah Arendt viu isso de perto. Viu um homem comum, sentado no banco dos réus, dizendo com frieza que só tinha cumprido ordens. Eixan não parecia um monstro, não parecia insano, não parecia cruel, parecia funcional, organizado, educado, um executor eficiente. E foi isso que a fez estremecer. Não era um sádico, era um obediente, um burocrata do inferno. A banalidade do mal, como ela nomeou, não está na ausência de bondade, está na ausência de pensamento, no esvaziamento da consciência, na desconexão entre o ato e o sentido. E é por isso que esse mal é tão perigoso, porque ele pode se instalar em qualquer lugar onde a consciência se ausente. Na sala de aula, no escritório, no relacionamento, no trânsito, na política, no seu espelho. Você já parou para pensar quantas vezes foi Eixan em pequenas escalas, apenas porque decidiu não decidir? Nietzsche disse que quem obedece não pode se responsabilizar. E aqui está o dilema. A obediência exime, mas também empobrece. Ela mutila a potência de agir. Quando você diz eu só fiz porque mandaram, você mata o Criador que vive em você. Você vira a sombra da vontade de outro. E no vazio deixado por essa abdicação, cresce o império dos que gritam ordens. A história dos regimes totalitários, das guerras, das perseguições, é a história de vozes que mandam e multidões que obedecem. Mas talvez o mais assustador não seja isso. Talvez o mais assustador seja perceber que essa dinâmica continua viva hoje, nos gestos mais banais, na cultura do manda quem pode, obedece quem tem juízo, na lógica do não se discute com superiores, nos sistemas em que a hierarquia vale mais do que a ética. Você percebe? O campo de concentração começa na mente. Ele começa quando se desliga a centelha da escolha, quando o indivíduo se rende ao conforto do comando. Mas existe um preço para essa entrega. Você perde o direito de dizer que é livre, porque liberdade exige peso, exige dúvida, exige dor. Não há liberdade sem angústia, sem o risco de estar errado, sem a ferida de ser responsável. E talvez seja isso que mais evitamos, não a dor de agir, mas a dor de sermos autores. Porque ser autor é ter que olhar nos olhos do próprio ato e dizer: fui eu que permiti, fui eu que consenti, fui eu que me calei, fui eu que fiz. E isso é insuportável para muitos. Mas é aí, nesse ponto de ruptura, que começa o humano verdadeiro. Não o humano domesticado, treinado, obediente, mas o humano trágico, consciente, imperfeito, criador. O humano que Nietzsche invocava, aquele que se faz a si mesmo, aquele que diz não quando o mundo inteiro grita sim, aquele que suporta ser mal visto para não ser mal dentro, aquele que compreende que o maior mal não é o que se vê, mas o que se justifica. Você sente esse desconforto surgindo como um calafrio dentro do peito, essa contração silenciosa que ocorre quando algo dentro de você começa a despertar. Não é culpa, não é vergonha, é a memória de uma força que você esqueceu que tinha, a força de recusar,
de dizer não, de não aceitar o inaceitável, mesmo que todos aceitem. Essa força que Nietzsche chamava de vontade de potência. Ela não grita, ela ressurge no instante em que você percebe que é livre para escolher e, portanto, responsável por tudo o que aceita. Talvez seja esse o verdadeiro inferno, saber que você sempre pôde dizer não e não disse. Mas talvez também seja aí que começa a redenção, no instante em que você volta a ser autor da sua própria ação, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda, mesmo que doa. Porque entre obedecer e ser, você enfim escolhe ser. E então, no silêncio que resta depois de tudo, algo permanece pulsando. Uma ausência estranha, quase incômoda, como o eco de um nome que nunca foi dito, mas que você reconhece. Porque talvez a pior prisão seja aquela onde não há grades, apenas comandos. Onde a alma não grita, apenas consente. Onde ninguém força e mesmo assim você cede. E agora, depois de mergulhar nesse espelho escuro, você começa a enxergar os contornos do que antes parecia normal. O gesto mecânico, a fala programada, a moral herdada. Percebe que o mal, o verdadeiro mal, não precisa convencer, ele só precisa que você pare de pensar. Há uma delicadeza brutal em perceber isso, uma beleza amarga, porque é nesse ponto que a consciência retorna. E ela não volta com o estardalhaço. Ela volta como um sopro frio na nuca, como um arrepio no centro do peito. Ela volta quando você começa a desconfiar da própria obediência. Quando entende que dizer não pode ser mais sagrado que qualquer amém. Que resistir pode ser o último ato de lucidez em um mundo que exige automatismo. A banalidade do mal não morreu com os tribunais de guerra. Ela vive no cotidiano. No sim que você dá sem querer. Nos silêncios que assina com o corpo. Nos pequenos pactos que faz com a própria ausência. E se, daqui por diante, você não mais obedecer por reflexo, e se, ao invés de baixar os olhos, você os mantiver abertos, mesmo que o brilho incomode, e se toda decisão passasse por você como um crivo vivo, ardente, capaz de dizer isso ou não faço, mesmo que todos façam, porque só existe dignidade onde há presença, e só a presença onde há escolha. Ser livre não é fazer o que se quer, é saber o que não se deve fazer, mesmo quando mandam, mesmo quando todos aplaudem, mesmo quando parece certo. Essa é a verdadeira coragem, carregar a própria alma no ato e não deixá-la trancada num armário de normas e desculpas. Agora você sabe, ou melhor, agora você sente. A pergunta não é mais se você teria obedecido no passado, mas quantas vezes ainda obedece hoje sem perceber. E nessa consciência mora o início da liberdade, porque ninguém desperta de um pesadelo sem antes atravessar o susto. E você atravessou. Carrega agora uma inquietação nova, um olhar mais fundo, uma voz mais sua. Talvez não saiba ainda o que fazer com isso, mas já não pode voltar, porque algo em você foi tocado, e o que foi tocado não se cala mais. Se este vídeo fez algo dentro de você se mover, então deixe que isso se manifeste. Curta como quem confirma um despertar. Comente como quem planta uma semente num terreno coletivo. Compartilhe como quem oferece um espelho a quem ainda dorme de olhos abertos. E inscreva-se como quem escolhe seguir não um canal, mas uma jornada de lucidez, porque há batalhas que só se vencem quando se escolhe pensar, mesmo que seja mais fácil obedecer.